Olá a todos, olá a todas. Eu sou Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje nós vamos receber um player que vem ganhando relevância nesse segmento nos últimos anos, vem chamando a atenção da mídia de diferentes maneiras, mas acho que é legal esse bate-papo para a gente contextualizar a participação da Lilly no mercado de medicamentos de especialidades, contextualizando, obviamente, com mais ênfase o mercado de obesidade. E está aqui para falar conosco o Felipe Berigo, diretor executivo de negócios de metabolismo nas áreas de diabetes e obesidade na Lilly Brasil. Berigo ingressou na Lilly como estagiário, né, tem uma longa trajetória na empresa e ocupou diversos cargos nas áreas de marketing, comercial e agora lidera a área de negócios na divisão de metabolismo, com ampla experiência na liderança de times estratégicos e vem falar um pouquinho dos desafios que não são poucos aqui para os nossos espectadores. Berigo, bem-vindo ao Panorama Talks. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Bacana, meu caro. Bom, vamos lá. Começando a falar um pouquinho desse mercado de obesidade, né? É uma doença que, obviamente, deixa uma condição que deixou de ser secundária para se tornar protagonista na agenda global da saúde. Queria entender como a Lilly vem enxergando esse segmento e reposicionando a doença dentro do seu portfólio e da estratégia de longo prazo, especificamente aqui no mercado brasileiro. Olha, Leandro, isso é o começo de uma jornada de longo prazo. Ainda tem muito que por fazer para que a obesidade seja de fato encarada como uma doença crônica, e tratada como tal. Você vê outras doenças como diabetes, ou pessoas que têm colesterol alto, hipertensão, por exemplo. Você vê que esses tratamentos eles são muito mais seguidos e acompanhados, enquanto a obesidade muitas vezes é negligenciada, né? Não é incomum você ver um paciente com sobrepeso, sofrendo com comorbidades associadas a esse sobrepeso ou obesidade, entrar, por exemplo, num consultório médico e receber a prescrição para o controle de seu colesterol, por exemplo, e nada a respeito da obesidade, né? Então, acho que, tem muito a ser feito em a gente colocar para a classe médica e para a comunidade geral a obesidade como uma coisa a ser priorizada e não secundária, como, por exemplo, em relação a essas doenças. Mas também tem uma questão de estigma a ser trabalhado na própria sociedade. A gente, internamente, a gente fala muito sobre o mercado de depressão, né? E o quanto tempo depressão começou a ser encarado como uma doença. Infelizmente, a obesidade ainda também tem muito esforço para ser feito para que seja encarado de fato como uma doença crônica que precisa de uma atenção diferenciada. Acho que ainda tem muito de estigma de preguiça, de fecha a boca que você emagrece, coisas do tipo que a gente está trabalhando para educar a população de uma maneira geral, que existem fatores biológicos que atrapalham uma pessoa a perder peso, né? Então, acho que é uma jornada. O que eu posso dizer é que a Lili está comprometida para mudar esse panorama. A gente tem aí pelo menos 60% da população brasileira que sofre com sobrepeso ou obesidade. Então, é um número realmente assustador. Então, nós entendemos que muito ainda a ser feito pela frente. Bacana, Berigo. Obviamente, a gente está reforçando aqui no programa a importância dessa doença no ecossistema de especialidades, em paralelo ao uso off-label, que né, é permitido, mas é interessante a gente frisar esse aspecto aqui. E, obviamente, Berigo, a chegada de terapias inovadoras como a tirzepatida, o avanço das formulações orais, elas marcam uma nova fase, né, desse tratamento metabólico. Como você vê essas inovações, e as vantagens que elas podem proporcionar a essa jornada do paciente? Claro que há outros fatores que precisam ser trabalhados, né, como você mesmo disse, o estigma em torno da doença e o papel do médico também. Acho que é interessante saber como as inovações, em paralelo ao papel do médico, podem ajudar na mudança dessa jornada. Não, legal, olha. E vamos conversando, hein, Leandro? Você vai falando isso, eu vou tô respondendo aí todos os seus pontos, hein? Mas olha só, sobre novas terapias, né? É, que momento incrível, né? Ao mesmo lado que eu falei sobre as dificuldades, a jornada e o estigma ainda para se reconhecer a obesidade, o seu ponto, hoje o arsenal terapêutico disponível para tratar pessoas sofredoras dessas condições ficou muito mais forte, evoluiu muito, né? Então, o Monjaro, ele é o primeiro e único duplo agonista aprovado no Brasil e no mundo, né? Então, ele é a combinação de GIP
e GLP-1, né? São dois hormônios. E a questão é, esse universo, né, esse rol de tratamentos para obesidade, ele vem em evolução. Mas com o Monjaro, eu acho que a gente muda de patamar, né? Você alcançar perdas de peso aí maiores do que 20% no tratamento com Monjaro, eram antes fatores, assim, números que não se podia nem imaginar, né, em atingir com terapias anteriores. Então a gente vê hoje, com o Monjaro, uma possibilidade real de mudar a trajetória, de mudar a jornada de uma pessoa que tem aí sobrepeso, com comorbidade, que tem obesidade. E você falou muito bem, né? Nós estamos falando aqui do uso on-label, né, dessas medicações. Então nós estamos falando de fato para pacientes que têm a indicação, né, e não para o uso estético. Então, o que a gente vê com o Monjaro é, de fato, essa possibilidade de mudar mesmo a vida de uma pessoa, promover esse tipo de perda de peso, coisa que nenhum medicamento hoje aprovado oferece, e realmente mudar aí a vida de uma pessoa e de muitas famílias por tabela. E, obviamente, os efeitos comprovados por estudos, né, vão além da perda do peso, né? Você tem benefícios cardiovasculares, metabólicos também. Isso naturalmente redefine o conceito de tratamento, né, dessas doenças. Total, Leandro. Acho que uma das coisas que a gente tem fomentado, e isso combina com a minha primeira fala, existem muitas doenças que elas estão associadas à obesidade em si, né? Então, assim, esses medicamentos também têm indicação para diabetes, como é o caso do Monjaro. E ele é uma terapia absolutamente sem precedentes na redução de glicemia e tudo mais. Mas a questão é, obesidade muitas vezes é a causa raiz de uma série de outras condições. E a gente ainda está descobrindo, né, quais são outras doenças que têm como fator de início a própria obesidade. Existem dados, estudos que falam que a obesidade ela é um preditivo de 200 outras doenças, incluindo o câncer, enfim, uma série de outras coisas. Então, assim, então a gente tem feito um trabalho muito forte com a classe médica de falar, comece pela obesidade. Não deixa ela para depois, né? Então, aquele exemplo que eu dei, colesterol, depois obesidade. Não, são os dois juntos, né? Mas é um fato que, além da própria redução de peso em si, esses medicamentos têm trazido uma série de outros benefícios metabólicos. Tanto é que Monjaro tem sido estudado e ainda deve receber indicações à medida que os estudos forem publicados e os dossiês submetidos para outras condições metabólicas também que estão associadas à obesidade de alguma forma. Em paralelo, Berigo, a gente tem essa demanda explosiva por medicamentos, o que gera naturalmente uma pressão sobre os sistemas de saúde e amplia o debate sobre acesso e sustentabilidade. Qual o desafio de equilibrar a inovação de alto valor com escalabilidade? Esse é um ponto importante para a gente explorar, considerando a crescente pressão e demanda do sistema público. Não, perfeito. Leandro, eu acho que a inovação ele é um processo contínuo, né? Então é importante ver, e eu vejo com muito bons olhos, o fato das primeiras gerações desses medicamentos estarem recebendo as suas versões genéricas, né? Versões que são de fato estudadas, averiguadas, e que nada tem a ver com esse mercado paralelo que a gente pode falar mais para frente sobre, né? Então, eu vejo com muito bons olhos isso, porque acho que é importante que médicos e pacientes tenham opções de produtos seguros, testados, né? Ao mesmo tempo que a gente segue fomentando um ambiente de inovação, em que novas terapias vão chegando para mudar o curso natural de doenças. Sobre Monjaro, em específico, é importante dizer que a gente recebeu preços flat entre as apresentações, né? Então, se você olha para o preço recebido por Monjaro na Anvisa, independente se a gente está falando da dose de 2,5 ou da dose de 15 miligramas, nós estamos falando de um preço flat de R$ 3.800 mensais. E foi por isso que a gente criou o Lili Melhor para Você, que é um programa de desconto, né, onde o paciente consegue ali ter acesso, por exemplo, à apresentação de 2,5 por 1.400, ou seja, é um preço bem inferior ao preço máximo que a gente recebeu e poderia estar praticando no mercado. Isso muito com o objetivo de aumentar a experimentação, aumentar o alcance dessa medicação para mais pessoas no Brasil. A gente entende que o custo ainda é um fator importante, mas, por outro lado, eu volto na proposta de valor que esse medicamento oferece.
né, GIP e GLP-1 juntos, eles têm condição de fazer pelo paciente com diabetes, com obesidade, e recentemente a gente recebeu também indicação para apneia do sono, que nunca foram vistos antes. Então, é muito importante que opções no mercado existam, mas que a evolução continue caminhando para a gente consiga, de fato, trazer opções que vão além das terapias que estão disponíveis ou que estavam disponíveis até hoje. Legal dizer também que a gente tem outras coisas no pipeline para vir, Leandro, e que podem significar outras opções também muito interessantes para médicos e pacientes, né? Versões orais, outros hormônios, enfim. Acho que a evolução não para e não vai parar nesse cenário do tratamento da obesidade. E, obviamente, você fez um link importante com esse mercado paralelo, que acaba sendo uma consequência também da demanda. Sabemos que a Lilly vem se posicionando de uma maneira mais enfática contra a manipulação irregular e contra até né, eventuais roubos, né, que as cargas farmacêuticas, as cargas farmacêuticas estão sujeitas. Agora, a gente sabe dos riscos que representa esse mercado para o paciente. Agora, como a indústria, perigo, está saindo do discurso para realmente buscar soluções concretas para garantir mais segurança e rastreabilidade nesse processo. Claro que não é só o papel de uma farmacêutica, a gente está falando de um problema crônico, né, que não é só brasileiro, mas de que maneira você vê a indústria atuante nesse aspecto e como ela pode ser ainda mais combativa? Leandro, obrigado por essa pergunta. A gente está muito preocupado com o que a gente está vendo. Medicamentos manipulados em larga escala, medicamentos não aprovados pela Anvisa, como supostas tirzepatidas oriundas do Paraguai, por exemplo, são medicamentos em que a gente desconhece eficácia e segurança. Não foram apresentados para a agência regulatória nenhum dado mostrando que essas medicações são eficazes e seguras. E o que nos preocupa é que, às vezes, a pessoa pode se aventurar e colocar a saúde em risco, e ela pode não ter nada no curto prazo. Mas a gente não sabe o que essas medicações podem fazer no corpo das pessoas a longo prazo. Então a gente vê com muita preocupação e com atenção máxima esse mercado paralelo, e a gente faz um alerta, né? Até aproveito o espaço aqui para, gente, não coloquem essas coisas no corpo de vocês, né? São medicações injetáveis. Essa molécula é uma molécula bastante complexa. E acho que qualquer pessoa que está se aventurando a usar ou uma versão manipulada ou uma versão oriunda do Paraguai, ela não tem aprovação da Anvisa e de nenhum outro órgão regulatório, porque a única tirzepatida aprovada é o Monjar, pode estar colocando sua saúde em risco. Então fica aqui um alerta em primeiro lugar, Leandro. Agora, para além disso, a gente está trabalhando constantemente com todos os órgãos possíveis, eu diria. Né? Então, primeiro, Anvisa. A gente está conversando com a Anvisa todas as semanas, eu diria, sobre como a gente pode atuar em parceria em relação à fiscalização, em relação a mesmo a nota técnica, né? O que se pode e o que não se pode fazer. A gente tem trabalhado com a Anvisa, dando a nossa contribuição para o que a gente acha que deve ser permitido e o que a gente acha que não deva ser permitido, do ponto de vista de legislação. A gente está muito feliz que a Anvisa já tem tomado ações mais enérgicas no enfrentamento contra versões paralelas. Então, recentemente, a gente tem visto que a Anvisa tem feito um controle de fronteira no Paraguai muito mais eficaz, e o número de apreensões, infelizmente, seguem acontecendo, mas a gente vê muito mais fiscalização, e agora existe de fato uma proibição da circulação de marcas oriundas do Paraguai no Brasil. Então, não somente você trazer, mas como você também ser o receptor, né? Você ser um usuário de uma medicação, uma suposta medicação como essa, você também está cometendo um crime sanitário. Então, nesse sentido, a gente está muito feliz com esse avanço da Anvisa. Em relação a manipulados, a Anvisa também se posicionou recentemente, abriu um grupo de trabalho, soltou uma nota técnica no dia 17 de abril. Nota técnica essa que vai ser discutida ao longo dessa semana, para ver que possíveis melhorias ou ajustes ainda devem ser feitos, para que a gente possa também ter um maior controle desse mercado, porque a gente está falando de saúde, né?
Para além dessas conversas e trabalho em parceria com os órgãos regulatórios, Leandro, a gente tem feito campanhas de conscientização. Então, campanhas de conscientização essas, que vão desde a posicionamentos no nosso site e tudo mais, ou até mesmo campanhas de maior impacto. A gente fez, por exemplo, uma participação na novela das 9 na Globo, né? Buscando alertar a população dentro do enredo da novela. É uma novela que já fala de medicação falsificada, mas a gente colocou um assunto especificamente alertando a população sobre manipulação, muito no intuito de proteger as pessoas, uma vez que, de novo, não se sabe o que se está injetando, e a gente até tem conversa lá dentro, Leandro, que a gente fala que é uma roleta russa sanitária. Porque o que pode acontecer, né? Você usando essas medicações. Um, pode não acontecer nada, se você tiver sorte, você nem emagrece, nem tem nenhum efeito colateral, Não produz o efeito, não é efetivo, não é um placebo, não é praticamente. efetivo. Dois, você pode emagrecer, só que você não sabe o que aquilo vai fazer a longo prazo no seu corpo. Ou três, você pode ter efeito colateral grave, como já foram reportados inúmeros casos de hospitalização, enfim, e até recentemente um falecimento, infelizmente. Então, saindo do discurso para a prática, Leandro, nós vamos trabalhar muito firmemente com todos os órgãos regulatórios, todos os órgãos que de uma forma tocam o tema, né? Interfarma, Sindusfarma, junto conosco também, Anvisa, Polícia Federal e também campanhas de conscientização. São muitas as barreiras para destravar, como a gente bem observa, Berigo. Mas olhando para o futuro, né? O futuro está logo ali, mas olhando para ele, qual você, sim, são muitos vetores de diferenciação, né, nesse mercado, mas qual você vê que é o primeiro, né? Eficácia clínica, efetivamente, é que vai fazer a diferença. A conveniência do tratamento, como o caso do tratamento via oral, ou a gente tem que falar de modelos de acesso e engajamento? O que você vê como o primeiro passo dessa jornada? Legal, Leandro. Eu acho que cada paciente é único. E por isso que é muito bom ver o avanço da ciência, até olhando para o próprio pipeline da Lilly, onde a gente vai ter outras opções para médicos e pacientes. Eu vejo isso com muito bons olhos. A obesidade ela não deve ser simplificada. Ela é uma doença complexa, multifatorial. Então, cada paciente é único. Então, eu acho que vai caber a cada médico e a cada paciente optarem pelas melhores opções. Em alguns casos, eu acho que a decisão vai sim passar por potência, né? Outros casos, a opção vai passar por conveniência, né? Então, eventualmente, você ter ali uma pílula oral de fácil tomada, né? Em outros casos, né, talvez a opção médico e paciente, ela navegue pelas duas opções, em diferentes fases da doença. Então, eventualmente, ele comece com uma opção e depois ele transita para outra. Então, o que eu acho que aqui, tentando responder a tua pergunta, você me fala se eu respondi, eu acho que o diferencial está em você ter o portfólio mais robusto. Portfólio mais robusto para andar do lado do médico e do paciente ao longo da jornada deles com a doença. E você poder chegar como empresa e oferecer um portfólio que dê mais opções para o médico tratar o paciente de forma individualizada, eu acho que é o que vai ser o vetor de diferenciação lá na frente. Agora, acho sim que a gente pode fazer um melhor trabalho no engajamento com o paciente. Infelizmente, a taxa de adesão a tratamentos anti-obesidade ela ainda é muito baixa. Então, a gente está reforçando o nosso Líder Melhor para você continuamente, com mais suporte, com mais opções. A gente tem se desafiado a oferecer mais coisas para o paciente, além de informação, para ver se a gente consegue ajudar para que tanto o médico quanto o paciente sigam engajados e fazendo o tratamento do jeito certo, sem parada. Né? Se não pode parar a insulina, se é um paciente insulina dependente de diabetes, ele também não deveria parar o seu medicamento anti-obesidade. Muito bom. Adesão e customização. Acho que o caminho passa por essa combinação Perfeito. interessante. Bacana, Berigo. Meu caro, poderíamos nos alongar aqui nessa discussão, o debate não para, mas muito bom saber que já existem desdobramentos e vamos acompanhar de perto essa discussão da Anvisa em torno do âmbito regulatório, né, e da segurança, né, que é o principal ponto nesse momento em prol do acesso a medicamentos. Meu caro, obrigado mais uma vez. Panorama Talk segue de portas abertas aí para você e Aline. Leandro, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você e fico à disposição. Maravilha, meu caro, obrigado. Obrigado. E aí, curtiu mais esse programa? Então fica a dica para
se inscrever no canal, ativar as notificações e não deixar de acompanhar o Panorama Talks no nosso portal, nas nossas redes sociais e grupos de mensagem. Só aqui a gente acompanha de perto tudo que acontece no mercado de medicamentos e especialidades no Brasil, com muita análise e profundidade. Um abraço, boa semana.